Olá, viajante! Esse é o episódio 23 do Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos, dicas, experiências de viagem e gastronomia. Exato. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast. Eu sou Leda, também apresentadora desse podcast. E hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que nos aflige a todos. Acho que é a dúvida de todo mundo. Quando a gente vai poder começar a viajar? Quando? Teremos uma resposta? Então, depende. Se for uma resposta médica, ela é muito simples de ser respondida. Simples. Quando tiver um tratamento, uma vacina, algo eficaz. Quando tiver uma vacina. Acabou a pandemia. Não tem mais pandemia. Todo mundo já pode se vacinar. Já existe cura para a doença. Pronto. A gente vai poder viajar. Só que a resposta não é tão simples assim, né? A gente tem uma série de fatores para serem analisados. Então, assim, primeira dica que a gente diz é: fique em casa. Agora não é a hora de viajar. Não mesmo. Não mesmo. Vai chegar a hora? Vai. Tá todo mundo louco, morrendo de vontade de viajar? Sim. Mas não é a hora de viajar. Mas pode ser a hora de você planejar uma viagem, de você conhecer destinos em casa, de você aproveitar promoções, porque as empresas já começam a oferecer pacotes com datas flexíveis, com alterações sem custo. Então, se você conseguir conciliar uma bela de uma promoção com um valor fantástico e ainda com data flexível, tipo, vou agendar para janeiro e eu posso mudar para julho de 2021. Espetáculo, né? Então, vamos aproveitar o futuro, esse futuro próximo, para planejar e ver o que a gente pode fazer para poder voltar a viajar. E enquanto isso não chega, hoje a gente vai falar sobre e aí? Mas como é que está hoje? Quais são as perspectivas? O que a gente tem de horizonte à frente? Como é que o mercado está reagindo? Mesmo porque na Europa já está se reabrindo fronteira. Os europeus estão pensando muito nesse verão que começou lá agora para poder atingir turismo. A Disney... porque é a época que eles viajam, sim, né? Sim, é a época, é o auge do turismo lá. A Disney já anunciou a reabertura dos parques agora para o dia 11 de de julho. Orlando tá como se não existisse doença, não é? As pessoas estão lá fazendo churrasco. Eu não sei se vocês acompanham blogueiros ou pessoas que têm influenciadores Instagram, digitais. Influenciadores digitais que moram em Orlando. E vem me chocando muito porque lá nem uso de máscara tá acontecendo, né? Então, assim... Todas as lojas já reabriram, os parques estão reabrindo, a Universal já reabriu e eu vejo as pessoas fazendo churrasco, aniversário e sem máscara, como se nada existisse. Não é só lá em Orlando, não. Aqui, essa semana, o assunto também muito discutido foi com relação a alguns influenciadores digitais que foram viajar, também consideraram aí como uma forma disso acabar mostrando para o público que está tudo bem, que você pode viajar, que não tem problema nenhum, que está todo mundo preparado, os hotéis estão preparados. No meio de uma pandemia, com a curva de mortes crescendo, não. Pode viajar que está tudo bem. Eu acho irresponsabilidade. Não é isso, né? Ok, você pode mostrar o que se está preparando para o futuro, mas você tem que deixar bem claro que agora não é hora de viajar. Olha, eu vou mostrar para vocês o que está sendo feito, mas tenham em mente que agora não é a hora. Isso que a gente está mostrando, ou que vai mostrar, que vai funcionar no futuro, mas não que está funcionando agora. Isso não deixaram claro esses influenciadores. Eles muito pelo contrário. Então, tipo, é assim, não vou ficar em casa não, vou passear. É complicado. Mas aí já vem também uma incoerência toda, eu acho que governamental, tanto o prefeito, governador, presidente a gente nem fala, mas que eu acho complicado. Liberam shopping e não liberam parques e praias. Não, libera a praia. Mas libera mar. Libera o mar, mas não libera a areia. Então é tudo tão incoerente, tão sem lógica. Libera a igreja. Libera igreja e libera shopping, mas não libera parque. É muito mais difícil você pegar o Covid num ambiente aberto, como parques, praias e afins, do que você pegar dentro de um shopping.
dentro de uma igreja. Sim, é muito mais fácil Muito pegar no mais ambiente fácil. fechado. Tem estudo sobre isso. Pois sobre isso. Então assim, é tanta incoerência que as pessoas, hoje, a incoerência virou o normal, eu acho. Não sei, minha opinião pessoal, tá? A gente não tinha nem discutido para falar sobre isso, mas eu não consigo. Então, mas o que a gente vai falar hoje é sobre o que existe de concreto para nos orientar sobre a possibilidade de a gente pensar em viajar. Quando de fato que isso vai acontecer? Quando? Quando já que os hotéis estão se preparando para retomar, já tem o hotel aberto. As companhias aéreas não pararam de voar completamente. Não pararam, continuam voando. Sim. Só não tem voo internacional porque o Brasil não pode viajar. Mas não tem fronteira. Se pudesse, eu garanto para você que ia ter gente... Ia ter gente viajando. Sim, né? A gente tem ministro aí indo para Miami. E aí também vale um esclarecimento, gente. Nenhuma prevenção, nenhuma medida apresentada até agora para ser seguida pela população tem 100% de eficiência, tem eficácia total no combate ao novo coronavírus. Todas essas medidas que são indicadas pela autoridade, seja o distanciamento social, o uso de máscara, é no sentido da prevenção, para se evitar a reduzir o contágio. Mas ela não é uma maneira 100% segura. Se fosse, não precisava de vacina, né? Bastava usar máscara, não é isso? Então, assim, existe risco? Existe. Mas ele é menor do que se você não usar. É melhor você usar a máscara e se manter distante da outra pessoa do que não usar a máscara e sair abraçando todo mundo. E é uma questão de respeito ao outro, né? Assim, você usando e o outro usando, o risco é muito pequeno de alguém pegar. Agora, eu usando e o outro não usando, aí já aumenta. Pois então... aí a gente fala, o outro usando e eu usando, eu posso ir para um resort? Quem sabe? Assim. Se manter distanciamento, se regras de higienização, de sanitização do quarto, eu acho. Então, a gente colocou inclusive um texto no blog hoje para falar exatamente sobre isso, sobre o assunto que a gente está discutindo, e lá tem um link para uma matéria que saiu no New York Times, da jornalista Dina Colata, que fala exatamente sobre isso, sobre o fim da pandemia, porque a gente já teve outras, né? Pandemias ao longo da história. A H1N1 foi bem séria e que ninguém Sim, mas que não foi uma pandemia, né? Foi um surto. Não, foi um surto. Mas sério. Sim, mas sério. Só que todas elas acabaram. E a gente não tem memória disso. Então, esse texto dela fala exatamente sobre isso. Sobre o fim médico e o fim social. Porque tem uma hora que o ser humano, ele é muito resiliente, né? Então, ele passa a conviver com a doença e ele passa a levar uma vida, entre aspas, normal, mesmo com a disseminação da doença. Esse momento vai chegar se não houver cura. E para alguns já chegou. Se a gente pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Gramado, estava funcionando normalmente lá. O hotel reabriu, a gente conhece gente que... A gente até comentou no episódio passado que foi passar alguns dias lá. Foi se hospedar. Mas fechou tudo de novo. Fechou tudo de novo por quê? Porque as pessoas não respeitam as regras. Pois é, ou as regras não são 100% a mesma. Mesmo que você respeite, existe a possibilidade de você pegar. O contágio vai ser menor, mas ele vai existir ainda. Quem garante que a mesa ali onde eu vou comer, que eu passei o álcool, ou que ela foi higienizada, ou a caneta. Uma bobeada que você dá, pronto, pegou. É uma bobeada mesmo. A gente estava na Califórnia, já com a epidemia, com a pandemia, e a gente higienizava tudo, né? A gente tinha um cuidado de higienização. Cada mesa que a gente sentava, cada ketchup que a gente ia usar, né? Sim, a gente higienizava tudo. E tanto que a gente não se contaminou. Sim. Mesmo num ambiente que a gente não estava usando máscara, porque lá... Na época não era indicado. Tava meio que se você botasse máscara, todo mundo olhava pra você. Tu achou um ET, né? A gente também achava os outros ETs que estavam usando máscara. E a gente não foi contaminado. Como a gente já sempre achou, né? A gente sempre que viu. E eu acho que vocês também. Eu não duvido que alguém pense diferente de mim, mas de qualquer maneira, né? Quando a gente viajava e encontrava os asiáticos usando máscara nos aeroportos, a gente sempre olhou. A gente achava exagero. Tipo, pra quê? A gente sabe que aquilo era não pra pessoa não se contaminar, mas é uma questão cultural. Uma questão de respeito ao outro. Isso, para que ele não contamine os outros. Mas de qualquer maneira, não faz parte da nossa cultura. Então a gente achava estranho. Hoje ninguém acha. Hoje acha estranho você encontrar alguém sem máscara.
Mas o ocidental, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda não está habituado à máscara. As pessoas usam ainda a máscara no queixo, muito, né? de forma errada. No queixo, não cobrindo completamente o nariz. Não é só cobrir narina, gente. É cobrir o nariz inteiro, é cobrir o queixo inteiro, é não deixar espaços laterais. Porque se você deixar algum espaço no teu rosto, entre a máscara e o teu rosto, vão escapar fluidos e vão entrar fluidos. Então, não é eficaz. Tem que ser utilizado de forma correta. Ok. Então, dito isso, a pergunta que a gente faz agora é: o mercado de turismo está preparado para atender ou para incentivar o viajante a se sentir seguro ao ponto dele decidir viajar novamente agora? Não. Hoje, eu não acredito que ainda esteja. E quando que isso vai acontecer? Pois é, dá para responder essa pergunta? Não dá. E olha, gente, talvez amanhã dê para responder, porque assim, as informações elas são muito dinâmicas, né? Se a gente olhar para trás, acho que eu comentei isso no episódio passado. Olhe para sua vida 4 meses atrás e olhe para sua vida agora. Ai, a nossa tava tão boa. Tava na Califórnia. Então, tudo muda muito rápido. Então, assim, pode mudar muito rápido. Ótimo, né? Tem perspectiva que a gente até o final do ano já tem uma vacina sendo aplicada, não é? Já começaram a testar agora os pacientes em São Paulo. Eu vou fazer uma pergunta. Da área da saúde tem que estar ativo na área da saúde? Ou sim, pode só ter o CRM? Reativa o seu registro. Então vamos lá. Começando pelas companhias aéreas. O que as companhias aéreas estão fazendo para tentar levar segurança ao passageiro para que ele possa voar? Isso varia de companhia para companhia. A gente tem alguns pontos que são importantes e que valem para todas. Por exemplo, obrigatoriedade do uso da máscara pelo passageiro. Isso é ponto pacífico. Todas as companhias aéreas estão exigindo que os passageiros utilizem máscara. Segundo, o assento do meio geralmente está sendo... Na grande maioria. Quando possível, tem algumas companhias aéreas que já restringiram o número de assentos para todos os passageiros. Que é o correto. Para ter uma ocupação menor. Mas tem outras que preferencialmente, a TAM, por exemplo, está vendendo normalmente e ela preferencialmente faz o bloqueio do assento do meio. Mas não é uma regra. Uma coisa que elas não estão fazendo e que seria uma boa precaução seria a medição de temperatura. Então, algumas sim. Alguma antes do embarque fazer a medição de temperatura de passageiro por passageiro. E orientar aqueles que estão febris para não entrarem no voo, né? A United, por exemplo, não está cortou a distribuição de travesseiro, cobertor, se bem que... Bem que a gente acredita que os travesseiros sejam higienizados. Normalmente estão embalados, né? Mas quem garante que o saco plástico está higienizado? Como é que Mas lembra que eu higienizei antes de abrir? Lembro, então. Mas é que isso varia de pessoa para pessoa, né? Outra coisa que é praticamente unânime nas companhias aéreas é a questão da filtragem do ar. Eles garantem que existe um sistema eficiente, um tal de um filtro chamado de EPA, High Efficient Particulate Air, que remove 99,97% das partículas e renova o ar de dentro do avião a cada 3 minutos. Então, a cada 3 minutos, o ar é todo trocado. Mas eu me pergunto, o cara pega e espirra ali e joga o vírus no ar. Ele não vai ficar 3 minutos se ali. Se demora 3 minutos, eu não posso me contaminar nesses 3 minutos. Então, assim... Se você não estiver usando máscara... Pode. Mas a máscara, mesmo a N95, não é 99%? Então, mas assim, é bem pequeno, né? Eu viajei de N95. Porque eu falei, eu não vou viajar dentro de um lugar fechado com pessoas que eu não tenho a menor noção de como estão sem uma máscara. Eu coloquei. Outra questão também é a alimentação. Tem companhia aérea que está simplificando a alimentação, já distribuindo kit higienizado, embalado, para que o próprio passageiro manuseie, evitando a utilização da comida eu acho importante. Ali na hora. Apesar que um voo gigante de 11 horas, é meio complicado. Sim, mas você não precisa servir comida quente. Você pode servir esses kits que já estão embalados, higienizados, com sanduíche frio. Mesmo com... eu não faria um voo de 12 horas agora. Não é? Mas quem precisa, né? É uma alternativa para ele não ficar sem comer. Com fome. Então, eu acho que basicamente companhia aérea que a gente pode falar de
procedimento dentro do avião é isso. E eles devem estar higienizando, sanitizando de uma forma mais minuciosa. Inclusive falam que entre um voo e outro, eles usam aquele sistema de nebulização para sanitizar todo o interior das aeronaves. Esse eu acho que é o primordial. Bom, mas quem não se sente seguro para viajar de avião, os estudos indicam, os especialistas também, que o turismo do futuro, do próximo ano, vai ser o turismo de proximidade. Ou seja, aquele em que você vai usar carro, vai usar ônibus, não, porque ônibus ainda entra na mesma questão do avião. Sabia que os ônibus estão... Aqui, pelo menos no Rio, ainda não podem circular, né? Mas aonde que está podendo circular, eles diminuíram a capacidade para 50% ou 30%. Mas eu ainda confio mais no filtro do avião de 99,97 do que o do ônibus. Ok, mas eu tô dando uma opção. Então é aquele que você pega o teu carro e vai conhecer destinos próximos, ou que você pega um avião e vai viajar para destinos próximos. Então, o Brasil parece que... É que eu sou inclusiva. Pensa numa pessoa que não tem carro. Como que ela vai viajar próximo? De ônibus. Então, ou de avião, que aí é muito mais rápido. É mais rápido um voo daqui para Recife do que um avião de São Paulo para, sei lá, para Ribeirão Preto. Não é? De questão de hora. Ele vai passar menos tempo dentro do avião. Eu acho que é mais seguro do que ele pegar um ônibus e ir, sei lá, pra Serra Negra, por exemplo. Você me convenceu. Não utilizem ônibus, por favor. Não tô dizendo que não é, mas eu acho que fazendo análise dos dois meios de transporte, eu preferiria viajar de avião. Para um voo curto e ir pro Nordeste ou ir pro Sul. Mas o Brasil, ou o turismo de proximidade, parece que é a tendência para as pessoas viajarem quando voltar a ter turismo. Provavelmente as pessoas então vão deixar de ir para os Estados Unidos, Europa. Sim, inclusive aquelas que normalmente fazem um turismo de luxo, o mercado brasileiro tem ofertas para fazer para esse público voltado para o turismo de luxo. Mesmo porque nesse novo luxo não significa necessariamente gastar. Pode ser muito mais procurar um lugar mais intimista, menos com massificado, né? Com segurança de quem viaja. Isso aí. Aí você vai conhecer um novo destino a partir de uma experiência de pandemia e que te atende e que acaba sendo intimista para você. E vamos lá, o Brasil, a gente é bem sortudo, porque o Brasil tem tantos lugares lindos, tantos. Se eu for fazer uma lista do que eu ainda quero conhecer no Brasil, eu acho que eu não acabo hoje. Por falar em lista de lugares para conhecer no Brasil, e os hotéis e os resorts, o que eles estão fazendo para tentar atrair esse turista no novo normal pós-pandemia? O que a gente pode esperar desses hotéis? Eu acho assim, talvez acho que em todo o setor de turismo, eu acho que o hotel é o que apresenta uma tendência mais firme ou mais concreta do que está sendo feito para combater o vírus. Pelo menos visivelmente, é o que eu consigo sentir de mais concreto. É o que estão mais mostrando as atitudes, as ações que estão sendo feitas, né? Mesmo porque, por incrível que pareça, aos poucos os hotéis passam a ser ocupados, existe uma maior demanda em países com a disseminação da doença já controlada, como por exemplo na Suíça. Cheguei até a ver uma reportagem na TV de um hotel lá que é de uma brasileira e o que eles estão fazendo para atender esse cliente lá. Algumas cidades, inclusive, já estão abertas para o turismo, né? Que era o caso de Gramado. A gente tem que atualizar tudo muito... como eu disse, tudo muito dinâmico. Mas essa abertura de Gramado já indica como que vão ser esses atendimentos nos hotéis. Tem hotel de Gramado, por exemplo, que o café da manhã era com hora marcada para cada família. Ou o café da manhã era feito numa área aberta. Não é que a gente sabe que em área aberta o risco de se contaminar é muito menor. E na hora que você vai comer, você não vai poder usar máscara. Sim. Então, assim, ou você come ou você usa máscara. Ou outros traziam o café para dentro do quarto. E o Ministério do Turismo, inclusive, definiu uma série já de protocolos de como que cada uma dessas atividades deve poder trabalhar. E na área de turismo tem esses protocolos definidos, inclusive, como, por exemplo,
uma maior frequência de higienização dessas áreas que são frequentadas pelo hóspede, a desinfecção dos quartos ou a sanitização, né? Antes da entrada de novos hóspedes, inclusive até com maior tempo de check-in de espaço do check-out pro próximo check-in, para poder fazer essa desinfecção com segurança, né? Lembra que a gente já chegou em hotéis que tinha, tipo, etiqueta de mala colada na parede. Muito doido, né? Tipo, não limparam o quarto. Não limparam o quarto. E isso não pode acontecer na época de pandemia. Né? Então isso tem que ser bem rigoroso. Tem hotéis que falam em diminuir a lotação, diminuir a capacidade, né? Eu acho que reduzir o número de quartos ocupados. Para efetivamente ter um distanciamento dentro do próprio hotel, né? Sim. Para não ter muita movimentação. E esses hotéis, dá para alternar esses quartos que estão desocupados para que eles tenham mais tempo de serem sanitizados também, né? Sim. E até superfícies, né? Porque eu acho que o máximo são 4 dias, né? Que o vírus dure, né, em diversas superfícies. Então, se você intercalar os quartos a serem utilizados, fica mais fácil. Aí falando em superfície, tem história que superfície lisa favorece o vírus a viver mais. Superfície porosa, é mesmo? O vírus morre com maior facilidade. Sério? Então, no inox e no vidro ele fica mais tempo do que no papelão, por exemplo. Eu não sabia. Não teria lógica, Lincoln, né? Eu pensaria o contrário. Eu pensaria o contrário. Lincoln também é cultura. Então, além dessa desinfecção dos quartos, tem a questão também do distanciamento nas áreas onde são servidas essas refeições, inclusive com estação de buffet fechada, com funcionário para servir individualmente os hóspedes. Isso está nesse protocolo. Vamos lá, deixar bem claro. Eu sou da área da saúde, eu sou formada em nutrição e não existe um lugar mais complicado de você evitar contaminação que um buffet self-service, que o hóspede vai lá, pega a colherzinha, se serve e deixa a colherzinha ali em cima. Pronto, o outro que vem, tudo que estava ali já está contaminado. E as pessoas ficam falando, né, em cima da comida. Isso é outra coisa que não pode existir. Então soprar bolo não pode? Não, de jeito nenhum. No aniversário, parabéns pra você? Não, eu sempre tive nojinho, desde criança. E eu nem era formada. Mas é sério, o buffet é muito complicado. Então tem que evitar mesmo. Então a pergunta que eu faço é: qual a garantia que o viajante tem que esses protocolos nos hotéis realmente protegem ele de ser contaminado? Nenhuma. Garantia total? Nenhuma. É tudo uma questão de diminuir a possibilidade de contaminação. Ou seja, então o fim da pandemia pode ser médico, que aí não tem fim da pandemia, ou social. Não é? Então, o que pode estar acontecendo agora com essas pessoas que você dizendo que mesmo sem garantia vão para a praia aqui no Rio de Janeiro, ou forma fila no shopping center para poder entrar em São Paulo, ou se arrisca a ocupar quarto de hotel, é um sinal de que existe um fim social para essas pessoas. Uma irresponsabilidade, vão dizer alguns, ou muitos. Ou pode ser um sinal de que as pessoas estão dispostas a enfrentar os riscos, cansadas de ficar em casa, de viver em confinamento, e elas aprenderam a conviver com a doença? Pode ser? Também? Pode. Eu acho que a quarentena no Brasil não foi feita de forma eficaz. Então as pessoas estão cansadas de ficarem dentro de casa e não verem uma solução. Não que a quarentena iria trazer uma solução para a pandemia, não. Mas pelo menos que os casos diminuíssem, né? Ou cansada de ficar em casa e ver o vizinho também dando isso. festa. Eu acho. Isso. Também. Que não é o nosso caso também, né? Não. Mas eu digo vizinho, não vizinho, mas você vê, não é? Tipo, eu fiquei 3 meses dentro de casa, sem sair. Saiu saí 3 vezes. vezes. Uma a trabalho e 2 para fazer compras. E hoje, eu, diariamente, saio de máscara, munida com álcool, cabelo preso, né? Pra fazer caminhada. Pra fazer caminhada. Não é pra passear. Num horário cedo, mas porque eu cansei de ficar em casa e ver as pessoas fazendo festa na rua. E eu me tolindo de fazer uma coisa que me dá muito prazer e que é muito boa
é uma coisa muito boa para minha saúde. Então eu passei a ir para a rua para caminhar com todo o protocolo de segurança. Pode acontecer de eu me contaminar? Pode, né? Só que é um risco calculado. Muito calculado. Eu chego em casa, eu vou me desinfeto inteira antes de tocar em qualquer coisa. Como você tá trabalhando desde o primeiro dia que a gente chegou da Califórnia e graças a Deus a gente não foi contaminado e você todo dia tem contato com pessoas, você, né? Você vai pra rua, você volta e eu também poderia me contaminar porque ele se contaminou, né? Sim, e eu trancado em casa, né? Também toma cuidado, todos os cuidados Mas possíveis. às vezes é o que você falou, é um detalhe. Um descuido. Que é uma passa coçada de desapercebido. olho, entendeu? Bom, então, mas nesse sentido é melhor que existam esses protocolos, é Com melhor certeza. que existam essas situações em que você se previne, essas regras, do que você se comportar. Como se nada tivesse acontecendo, com certeza. Então, não é melhor evitar de uma forma do que de evitar de forma alguma. É diminuir, né? É o que eu falo, é diminuir a chance de contaminação. Uhum. Voltando a falar de hotéis. Mesmo enquanto a gente tem de um lado rede de resorts que anunciam reabertura, ou hotéis que já estão... O Pestana, pacote. o Pestana de Angra já está vendendo pacote. O vilarejo de conservatório. O vilarejo de conservatório está vendendo pacote para quando? Para julho. Para julho. 16, a partir de 16 de julho. Estão anunciando festa junina. Festa junina, não sei como que vai acontecer. Não sei como que isso tudo vai acontecer. E levando em consideração que o público do vilarejo, mais idosos e crianças. Como que vai acontecer esse distanciamento social dentro do próprio hotel? Eu como não é que sei. você vai controlar as crianças de brincarem, de se tocarem? Não sei. Isso a gente tem que começar a presenciar acontecer pra gente ver como que vai. São vários pontos de interrogação que a gente tem com relação ao futuro. O que vai dar isso? Eu sei que por outro lado, a gente tem outras redes, por exemplo, Beach Park, Clube Med, Meu queridinho. que estão fechados. O Clube Med, por exemplo, está fechado desde o dia 22 de março e eu acho que Troncoso deve abrir em setembro. Mas já estão com protocolo. Já estão com protocolo anunciado já desde o mês passado. Sim. E assim, previsão de abrir. E com aquela questão, você compra, mas com a possibilidade de ter que remarcar. De remarcar. Sem problema. Então, assim, é comprar com segurança. Falando em protocolo do Clube Med, a CEO lá do Clube Med lá nos Estados Unidos, ela falou que provavelmente quando as pessoas vão voltar a viajar, elas vão procurar destinos que sejam familiares para ela ou que tragam a elas uma confiança. Uma segurança, né? Uma segurança. E aí, assim, quem conhece o Clube Med sabe, a impressão que tem é que esse é um desses lugares. Sim. Porque a gente conhece o dia a dia deles, sabe como é que eles trabalham, faz parte do resort essa preocupação com o cliente. Então eu acho que ela está certíssima quando ela fala que no DNA do Clube Med tem essa preocupação de manter a segurança, de manter a higiene, e isso é uma prioridade pro hotel. Mesmo antes da pandemia, os protocolos de segurança de alimentação, que é minha área, então eu acabo prestando muito atenção quando a gente vai para hotéis, resorts, essas coisas, e restaurantes, são super severos. Lá no Lake Paradise, você lembra? A nutricionista fica o tempo inteiro fazendo coleta de amostras do que está sendo servido para controle microbiológico, controle de temperatura constante. Eles são muito rígidos. Ela ficava ali com o termômetro... O tempo inteiro. Com o termômetro... De laser, de infravermelho. Medindo a temperatura das ilhas. E eles coletam todas as amostras para fazer um controle microbiológico. Você imagina ter um surto de salmonela dentro de um resort do Clube Med. É um caos, né? Então, eles são muito rígidos. Eu imagino agora, com a pandemia, como que não vai ser. Acho que... Por exemplo, o que eles anunciaram? Eles anunciaram que os transfers
vão ter capacidade reduzida, porque tem gente que compra pacote com Clube Med que inclui a parte aérea. E aí, quando chega lá no aeroporto, tem um transfer do aeroporto até o resort. Eles têm transfer para Guarulhos. Sim. Mas o de Paradise tem do Rio de Janeiro, inclusive, né? O do van para Rio das Pedras. Então, esse transfer agora, ele vai ter capacidade reduzida. Check-in e check-out facilitados. Inclusive alguns resorts com esse check-in eletrônico, check-out eletrônico, que eles chamam de Easy check-in e check-out. Se é um ponto que eu digo que o Clube Med tinha que melhorar, realmente é o check-in. Check-out não, mas o check-in eu achei um pouquinho confuso. Principalmente quando Rio todo das mundo Pedras. Chega ao mesmo tempo, muita gente junto. Paradise não, Lake Paradise foi muito fácil porque a gente chegou num horário muito fora do padrão de check-in. Quem chega no horário mesmo, que acumula lá 3 horas da tarde, deve ser mais complicado. Não sei agora nesse novo... Se é para apontar um ponto que poderia melhorar, seria check-in. Eles também estão com opção de ampliação ampliação de opção digital, inclusive para pagamento. Os restaurantes, eles reduziram a capacidade de atendimento, ou seja, vão atender menos clientes, mas eles ampliaram isso que eu ia falar, o horário. Ampliaram o horário de atendimento. Ampliaram as áreas de jantares, também elas são áreas expandidas para poder... E que as mesas já eram bem espaçadas nos resorts que a gente foi, tanto no Rio das Pedras quanto no Paradise. Eles aumentaram a oferta de pratos montados com preparação customizada. Isso já tinha muito no Lake Paradise. E que a gente sentiu falta que tinha no Rio das Pedras. Era uma ilha com 4 ou 5 opções. Mas não tinha essa opção de prato montado tanto quanto tinha no Lake Paradise. No Rio das Ostras. No Rio das Pedras eram 4 ou 5 opções. Eu acho que talvez por ser uma pegada mais praia, mais despojada, talvez. Pode ser. Mas quem sabe agora em Rio das Pedras eles E aí aumentem. Perfeito, tá? Os pratos montados são simplesmente maravilhosos. Eles anunciaram também que nas áreas de piscina e de praia eles vão aumentar o espaçamento para 2 metros entre as cadeiras. Muito bom. Vão fazer verificação do pH da água da piscina com maior frequência. E as jacuzzis e a sauna seca, o sauna a vapor, estão fechadas sem perspectiva de reabertura. Talvez acho que só abra realmente quando não tiver mais risco de contaminação, tiver aí uma vacina. Já nos eventos, que a gente sabe, né, que tem muito evento no Clube Med, evento social diário, mesmo, né? Diário, né? Essas festas. Festas, cantores tocando, happy hour. Eles vão focar em atividade ao ar livre. Então, cinema com céu estrelado. Eles são criativos, né? Mesmo porque todo Clube Med, área aberta é o que se mais tem, né? O problema é a chuva, né? Mas então, você não vai pensar em ir pro Clube Med área aberta em chuva. Sim. Então você pensa já que eles já colocam em lugares que normalmente tem menos chuva, ou que os lugares, mesmo cobertos, são abertos as laterais. Sim, então, Lake Paradise tem circulação, chuva, mas é muito aberto. Tem circulação de ar. Então aí, eles vão fazer o quê? Eventos simultâneos, ocorrendo em vários lugares, para que as pessoas estejam espalhadas e não tenha aglomeração. Eu acho que estão pensando bem. O diferencial que eu falo que o Clube Med tem. Não é? Então, assim, acho que se os hotéis, todos eles seguirem esse protocolo, aí é claro, né? A gente não pode deixar de falar que isso aí é padrão para todo mundo, né? Maior higienização das áreas comuns, das áreas de circulação. Álcool gel espalhado em todos os lugares. Álcool gel espalhado. Você vai fazer compra na lojinha lá por proximidade também, sem precisar fazer pagamento. Agora vamos deixar claro que os hóspedes também têm que fazer a parte deles, que eu acho que é o principal. Usar máscara, higienização o tempo inteiro da sua mão, né? Sim. Eu acho que isso é importante. Não é só o hotel, ou o resort, ou a companhia aérea, ou o restaurante. Eu acho que o outro lado também é muito importante. Aí eu garanto que todo mundo for se comportar como você se comporta, a gente tá... Eu sou chata, gente. Eu sou bem chata de higiene. Eu não diria cuidado, eu diria que você... Eu não diria chato, eu diria que você é uma pessoa cuidadosa, diferente de ser chata. Porque chata é aquela que incomoda os outros.
Não, eu não incomodo os outros. Então você não é chata. Mas é o que eu falo, essa pandemia mostra que mesmo você tendo cuidado, sendo bem, né, metódica para a higienização, pode acontecer de um errinho e você se contaminar. Então, só viaje quando for a hora. E agora não é a hora. Vamos esperar aí, vamos ver agosto, setembro, como é que as coisas se comportam, outubro. Eu adoro viajar sempre no meu aniversário, né? Que é em agosto. Não tem, esse esquece, ano. não tem viagem em agosto. Esse vai ser só viagem pela internet, para ver qual vai ser o próximo destino. Por falar em destino, e os pontos turísticos? O que a gente pode esperar nos pontos turísticos desse novo normal? Se a gente pensar em praia, a resposta parece ser mais fácil, né? Distanciamento. Maior distanciamento entre as cadeiras, entre as espreguiçadeiras. Tem vento, é ao ar livre. A gente sabe que com o vento a contaminação bem pequena. É mínima, não é? Mas e nos monumentos? E nos parques? E nas atrações? Nos parques que você fala Disney. Pois é. Se for ao ar livre, beleza. A gente tem a mesma questão, né? Para se proteger vai ser mais fácil, porque a chance de se contaminar ao ar livre é muito pequena comparada com o ambiente fechado. Mas tipo, o tumulto que sempre tá o Cristo Corcovado. Eu não teria coragem. Não, sem contar que você vai ter que entrar naquele trenzinho. No trenzinho que é mínimo, que os bancos são minúsculos. Aí você pensa, por Pão de Açúcar, vão higienizar a cabine a cada subida e a cada descida? Mesmo que higienize. Quantas pessoas vão estar lá dentro? Vão estar lá dentro? E uma pessoa espirrou, já era. A circulação de ar lá dentro, a troca. Não então, tem. assim, tem muito para ser pensado ainda. Tem muito cis. E mesmo vamos pensar em parque. Disney, Beto Carreiro, por exemplo, a Disney anunciou que vai abrir. Vai abrir agora, né? Eles estão fechados desde março e abrem em julho. Magic Kingdom, que é o principal, e Universal Animal Kingdom abrem dia 11. E Epcot e o Disney Hollywood Studios no dia 15. A Universal já está aberta. A Universal já está aberta. E o que vai mudar? O que mudou? Como é que está funcionando essa entrada nos parques? Eu acompanhei um influenciador que mora em Orlando e que foi na abertura da Universal. Assim, tem medição de temperatura, aumentaram o número de... disponibilizaram mais álcool gel nos parques, mas eu achei mesmo no dia que era só entrada para quem era passe anual, passe anual e agendado, eu achei lotado. Eu não sei se eu me sentiria segura. Sabe quando a gente estava na Califórnia? Uhum. Que eu falei, gente, os parques estão lotados. Lembro. Nesse estilo. Muito cheio. Muito cheio. O que a Disney anunciou? A Disney anunciou o seguinte: só vai poder entrar no parque quem agendar a visita. Ou seja, não basta você ter um ingresso, você precisa agendar o dia em que você quer ir para o parque e você vai ver se vai ter disponibilidade nesse dia que você quer. Ou seja, eles vão reduzir a capacidade de entrada. Ouvi eu falar que é igual ao Beto Carreiro, em 50%. Ou seja, vai poder entrar metade do que normalmente entra num parque. Mas se a gente pensar num parque lotado, igual normalmente fica no final do dia, lá quando tem aqueles eventos da queima de fogos, metade daquilo já é muita gente. É muita gente. Não Por isso que eu não acho que é o ideal. Eles obrigaram também todo mundo a usar máscara, então só vai poder entrar com máscara. Só claro, todo mundo, digo, criança com menos de 2 anos não, mas tem 2 anos de idade, já vai ter que usar máscara. E que hoje eu vi muita criança de colo, assim, com 1 ano usando máscara. Eu vi pediatra que não recomenda. Condenando, né? Não recomendo. Mas hoje elas não têm discernimento para fazer o uso e acaba prejudicando a criança em vez de ajudar. Mas eu vi hoje muito. E responsabilidade do pai. Muitos. Não é? Assim, nesse momento, amanhã o quê? Amanhã o Conselho Regional de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, porque já mudou, né? diz assim, não, criança nasceu, saiu da barriga da mãe, pode colocar máscara. Aí eu vou ter que retirar o que eu disse agora, mas hoje, nesse momento, é responsabilidade. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas no início, a máscara... As não era recomendado. autoridades falavam, não use máscara. Máscara é só para profissional de saúde. Ou para pessoas que estiverem cuidando de pessoas... alguém contaminado. E N95 não utilizem. Aí, depois, não. Máscara pode ser um
meio de evitar um pouco. Não, aí agora é obrigatório. Então, assim, menos a N95, que é para deixar pro pessoal da saúde, que ainda continuam a dizer isso. Menos, mas ainda dizem. Já pararam. Eu uso a N95. Vamos lá. Continuando, o que mais que a Disney está adotando de medida? Medir, né, checar a temperatura do hóspede na hora que ele entrar no parque. Se ele tiver com febre, tem uma segunda checagem. E se mesmo nessa segunda checagem confirmar que ele está com febre, ele não entra. Pensou? O cara está com febre porque está com inflamação de alguma coisa. Não tem nada a ver com Covid. Perdeu o ingresso, né? Lamento. Distanciamento social, porque eles vão fazer marcação no piso, indicando a distância que deve ser mantida. Provavelmente em algum lugar que possa ter aglomeração. Nas filas, né? Então, mas a fila é virtual, né? Agora a fila é virtual. Você marca lá pelo app, acredito eu. Então sim. Não vai... Pelo menos na Universal foi assim. As filas eram virtuais. Mas lá no nosso site tem o link para você ir para o site da Disney, onde tem todas as informações sobre como vai ser esse funcionamento, pelo menos das divulgadas até agora, sobre esse funcionamento dos parques. Lembrando que quem tinha ingresso comprado para Disney e que não pôde ir, eles automaticamente prorrogaram o vencimento desse ingresso até dezembro. Eu não iria até dezembro. Não iria não pode, né? Não, a gente não tem entrada de repente, autorizada. Em novembro eles podem falar, o brasileiro pode viajar para os Estados Unidos. Acho tão improvável. Acho bem improvável. Aí a pergunta é, será que vão prorrogar esse prazo? Hoje até dezembro, até 15 de dezembro, que funcionam os ingressos. Ou quem comprou o ingresso para uma família gastou R$18.000, vai fazer como? Vai perder? A Disney vai devolver? É complicado. Eu achava, de verdade, que eles tinham que dar um prazo de pelo menos 1 ano. Entendeu? Que aí é o viável para começar a ter vacina, é o viável das coisas começarem a se normalizar. Esse é mais um ponto de interrogação que a gente tem na cabeça, que só vai poder responder no futuro, que hoje não tem resposta. Eu acho que o nosso podcast hoje tinha que ser se. São conjecturas que estamos a fazer aqui hoje. Mas que eu acho que vale a pena pra gente repensar muita coisa, né? O que não é conjectura é o Beto Carreiro. Que vai reabrir. Que já reabriu. Já? No dia 12 de junho. Gente, no dia dos namorados. Na verdade, eles abriram no Corpus Christi, no feriado de Corpus Christi, no dia 11. Mas esse dia 11, eles abriram só para convidados e para funcionários. Eu não sabia. No dia 12 de junho, a Santa Catarina tá total, né? Agora não, Florianópolis acho que tá voltando a fechar tudo de novo. Mas lá, em Penha, lá, o Beto Carreiro tá indo. Tá lá, você pode comprar o ingresso no site, R$69. A gente não conhece, Não conhecemos. E aí, o que o Beto Carreiro fez de medida para tentar conter a propagação do vírus nas dependências deles? Temperatura, checagem da temperatura de todo mundo que entra, lotação do parque de 50% também. Com distanciamento entre uma pessoa e outra. Eles têm um aplicativo que você tem a fila virtual, você marca o horário que você quer para ir nas atrações, então nesse horário que você vai para a atração. Nos lugares que pode ter tendência de formação de fila, eles colocaram no chão marcação para definir o distanciamento social. Ou a Disney copiou deles, ou eles copiaram da Disney, ou contrataram uma consultoria, a mesma consultoria, porque as medidas são muito parecidas. Uso de máscara pelo visitante é obrigatório. Os brinquedos, eles estão higienizando os brinquedos a cada utilização. Nossa, então deve ter reduzido muito a capacidade mas aí você reduziu o parque pela metade também. Mesmo que você demore alguns minutos para limpar o equipamento antes da pessoa entrar de novo, você acaba com a redução compensando essa espera. A higienização de pulverização é mais rápida. Eles não falam, eles falam só que os brinquedos são higienizados a cada uso. Então vamos lá. Quem já foi no Beto Carreiro agora, depois de 12 de junho, ou conhece alguém que foi, fala pra gente como está sendo feita essa higienização dos brinquedos após a cada uso. Isso aí. Os shows, responde lá. Os shows e as apresentações que aconteciam em ambientes fechados continuam suspensos e eles mantiveram o funcionamento apenas dos que acontecem ao ar livre,
também com uma redução da capacidade de 50%. Eu acho que o da Disney também devem fazer isso, aqueles shows. Tá bom, mas vamos lá. A parada. As Não paradas tem, da não Disney. Não vão fazer parada, não vai ter queima de fogos. Não tem como, né? Porque assim, fica lotado. Não vai ter parada, não vai ter queima de fogos. Você vai pra usar os brinquedos. E aí naqueles restaurantes lotados, aquelas filas que você enfrentava pra comer. Não sei, gente. É uma incógnita. É uma incógnita. É um ponto de interrogação. Eu, mesmo que a Disney me convidasse pra ir conhecer, pra ver como é que ia ser o funcionamento, pra eu mostrar pros meus seguidores, eu acharia uma irresponsabilidade fazer isso. Então eu não iria, não aceitaria o convite. Iria declinar o convite, agradecer muito, mas que agora não seria o momento de eu ir mostrar pros meus seguidores, ouvintes e leitores como que vai funcionar a Disney. Eu acho que não é a hora. Concorda? Sim. Ou você iria se a Disney te convidasse? Eu? Medrosa do jeito que você Eu? Você não tem ideia de como eu sou. Eu não tenho ideia? Você tem os ouvintes que não. Você tá falando pro ouvinte, você não tem ideia. Tô falando pro ouvinte. Então, nesse momento, gente, é um momento de crescimento no caso do Brasil ainda, embora a gente tenha a turma dizer que não, a curva está achatando, não, a curva está caindo. Tem subnotificação, os casos não estão caindo, não é? Essas ações podem parecer que são uma forma de incentivo para o turismo na hora errada, porque acaba incentivando, as pessoas acabam achando que tudo bem, que elas podem viajar, quando na verdade, na minha singela opinião, não podem, e você pode ter toda a liberdade de discordar, tá, gente? O que eu tenho aqui é a minha avaliação baseada no que eu ouço dos especialistas, e não é um especialista agora, entendeu? Um coach de epidemia. Não é? É especialista em doenças infectocontagiosas. Eu acho assim, acaba que a gente sendo, não a gente, mas o influenciador digital mesmo, ele tem que ter responsabilidade por aquilo que ele divulga, porque ele vai influenciar milhares, até milhões de pessoas. Então pra mim, na minha opinião, como o Lincoln acabou de falar, é muita irresponsabilidade o influenciador ir lá viajar e falar, tá tudo ótimo, vocês também podem viajar, viajem. E você tá colocando em risco muitas vidas, né? Ou não precisa nem viajar, mas tipo, vou mostrar pra vocês aqui o que o hotel tá fazendo. É assim. Passando uma falsa segurança, né? Uma falsa, né? Eu acho complicado, assim, não querendo julgar ninguém, eu acho que cada um é cada um, mas hoje eu acho que ainda é muito cedo pra pensar em viajar. Eu acho assim, que se a gente for pensar nessas ações que estão sendo adotadas num futuro, para quando a gente estiver num estágio onde é possível enxergar que as viagens não são essa irresponsabilidade, ok, elas vão ser um diferencial para a gente escolher com segurança onde a gente quer e onde a gente pode passar alguns dias agradáveis nesse novo normal que vai ter pela frente. Mas no futuro, e quem me garante também que os locais vão seguir esse protocolo que o Ministério da Saúde ou que o Ministério do Turismo indica? Quem me garante que o álcool que ele está passando ali realmente é álcool 70, não é um álcool 46, que não vai desinfectar? Ou quem me garante que aquele funcionário que está ali não está com sintomas ou está seguindo realmente a risca e está preocupado em não contaminar uma outra pessoa? Como você disse, são muitos Cs. E nesses muitos Cs, a gente só vai poder viajar. Ele fala 6, eu falo cis, eu sou carioca. Tá. Nesses muitos Cs, eu não consigo. Meu carioquês não funciona não, só meu paulista. Muito paulista. Então esses Cs, eles realmente só vão servir para o futuro, e hoje tudo é uma mera especulação. O que a gente sabe de fato, o que a gente pode dizer hoje é que ainda não é a hora de se viajar. É hora sim de você planejar teu futuro, planejar o que você pretende fazer, conhecer de dentro da tua casa, do seu sofá, da sua cama, ótimos destinos que você pode ir. Gente, assim, é tão bom planejar.
é tão gostoso, é tão já parte da viagem, né? A gente adora planejar, a gente adora conhecer lugares novos pela internet e começar a ver, não, eu quero ir nesse lugar, não, eu quero ir nesse restaurante, estão falando bem desse hotel. Então comecem, é o momento que a gente tem um pouco mais tempo para a gente conseguir ver essas coisas novas, esse mundo novo. Então eu acho que a quarentena, ou mesmo que depois que acabe a quarentena, nesse momento que a gente ainda não pode viajar, é o momento de planejar. E é como ele fala, a viagem começa com a preparação. Nossa, é maravilhoso. Ela começa com o planejamento. Então assim, se você está com muita vontade de viajar, começa a planejar a tua viagem, porque ela já começa agora. Sim, escolha um destino. Vai pesquisar, fala com o teu agente de viagens que está em home office, para ele, se ele conhece algum destino que já está vendendo algum pacote com possibilidade de flexibilização de data, para você escolher uma data lá para frente, para você já poder começar a pagar parcelado agora pingando, um pouquinho por mês. Então, assim, isso vai acabar ajudando nessa ansiedade que a gente tem de ficar em casa e de não poder viajar, e que aí você já vai poder conhecer esse lugar agora, já pensar no que você vai fazer. Procurar alguns influenciadores que já foram nesse lugar. A gente tem muito artigo no nosso site falando sobre destinos e sobre lugares que a gente já foi. Pesquisa, vê se tem algum que te chama a atenção. Eu acho que isso é muito legal. E eu queria deixar um adendo, assim, não é porque, descobriram a vacina do Covid, né? Que incrível. Mas nem todo mundo vai tomar a vacina do Covid. Nem todo mundo vai ter condição de tomar se ela não for gratuita. E mesmo sendo gratuita, nem todo mundo toma. Vamos deixar muito claro, né? Você conhece? Sim. Exemplos. H1N1. Quantas pessoas que você conhece que não tomam? Eu tomo. Não, eu tomo, você toma, minha irmã toma, mas deliberadamente existem pessoas que não tomam. Sim, eu conheço gente que não tem febre amarela, não tem... Não tem. Não é? Hepatite, não tem. Sim, teve agora um surto de hepatite em São Paulo. E que muitas pessoas não tomaram. E assim, é o que eu falo, não necessariamente porque vai vir a vacina significa que as pessoas estarão seguras. Erradicação vão acabar com a doença. Mas se você fizer a tua parte, tomar a vacina e puder... faça a sua parte, né? Eu acho que isso de qualquer doença. Tem uma vacina? Vai lá, toma. Gente, não dói nada. Aí fica a pergunta, você está vacinado contra a febre amarela? Você está vacinado contra a hepatite? A e B? Pois é. Então, o posto de saúde... H1N1? O posto de saúde fornece qual? A B gratuitamente. Então procura um posto, vai se vacinar, olha na tua caderneta. Então tá em casa sem fazer nada? Pega a sua caderneta de poupança, pega a sua caderneta de vacinação e vá ver como é que estão as suas vacinas. Elas estão em dia? Deixa eu contar como eu era, rapidinho. Antes de Lincoln? Antes de Lincoln, porque assim, eu sou da área médica, trabalhei um tempo, mas parei de trabalhar, fui pro comércio e coisa e tal. E aí a gente tentou engravidar. E a minha médica me pediu a minha caderneta de vacinação. Eu falei, é de criança? Ela, não, é de adulto. Eu falei, de adulto tem? Eu não sabia, gente. Eu não tinha tomado nenhuma vacina. Num dia, eu acho que eu tomei 5 ou 6. Foi? 5 ou 6 vacinas. Tríplice viral, tudo, dupla adulto. Todas. Hepatite, todas. Foram 5 furadas. O moço do posto ria, porque falou, como que você não sabe? Você é da área de saúde. Eu falei, eu não sabia. E já não tinha mais lugar para me furar. Hoje eu sou super disciplinada. Então eu acho que a gente pode mudar os nossos hábitos, né? Vamos começar a pensar também no outro, né? A vacina não é só para você, é para o outro também, é o respeito, né? Eu tenho meu histórico de vacinas, inclusive, não só daqui, né? Inclusive os Estados Unidos. O Lincoln, ele toma vacina nos Estados Unidos. Ele pegou aqui. Olha aqui, ele acha que as pessoas estão vendo. Your health records. Porque aqui, ele toma a de gripe também lá. Isso eu não tomo.
Então tá aqui, ó. Eu tomo só aqui. Coincidentemente tá aqui na minha mão, ó. É, Your Health Records. Eu Ou não seja, tomo lá. o seu registro de saúde tá aqui na minha mão. Mas aqui eu tomo todas. Todas. Porque eu acho que a gente pode ajudar o outro também fazendo. É um ato pequeno, mas que ajuda muito a comunidade, né? A sociedade em si. É isso aí. E aí eu pergunto pra vocês, quando vocês acham que vai ser seguro voltar a viajar novamente? Conta pra gente. Exatamente, conta pra gente. Manda um WhatsApp, o seu áudio com WhatsApp para o 5521. Ih, Pode esqueci. falar. 97254747. 97925. Olha, gente, eu esqueci. 4747. É 55, tanto tempo sem gravar que eu esqueci. 5521 97925 4747. Pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br, ou você pode escrever lá no nosso site. Pode procurar a gente nas redes sociais também. Vai lá no Instagram, comenta nossos posts. Isso. Lembrando que esse podcast está disponível nos principais agregadores de podcast por toda a podosfera. Onde, por exemplo, Spotify, Deezer, iHeartRadio. Ele adora isso. Tem no Google Podcast, Tem até Apple no Podcasts, YouTube. isso, ou lá no YouTube gente. você pode escutar a gente também. A gente volta no próximo episódio para falar sobre... Sobre o quê? Ele não me conta as pautas. Então eu vou falar o seguinte, ó. Enquanto esse dia que você pode viajar não chega, fique em casa, aproveite para viajar e conhecer novos lugares do seu sofá ou da sua cama. E como que a gente faz isso? A gente conversa sobre isso no nosso próximo podcast. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Gente, nos vemos no próximo episódio, que será o episódio número 24. Até mais, viajante. Até a próxima, viajante.